Olá, seja bem-vindo ao Politicamente Correto, programa do jornal Terras de Gaia. Hoje vamos ter mais uma personagem que vive em Vila Nova de Gaia, apesar de ter nascido do outro lado do rio. João Miguel Gonçalves reside em Gupilhares, é natural de São Mamede em Festa, Matosinhos, e é atualmente o diretor-geral dos estabelecimentos escolares de GEST, é a sigla, desde junho de 2020. Tem uma carreira marcada pelo compromisso com a administração educacional e pela valorização do ensino. Já trabalha com o terceiro Ministro de Educação, verdade. Trabalhou com Tiago Rodrigues, João Costa e atualmente com Fernando Alexandre. É licenciado em Filosofia no ramo educacional pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tem também licenciatura em Canto Teatral pelo Conservatório Superior da Música de Gaia. Para além disso, uma pós-graduação em Administração e Planificação da Educação pela Universidade Portucalense. Frequentou diversos programas de especialização em Gestão Pública. Tem também o curso de Valorização Técnica orientada para a Administração Escolar, bem como o programa de formação em Gestão Pública pela Universidade do Minho. Antes de assumir a DGEST, foi delegado regional da Educação do Norte entre 2018 e 2020, nessa data assumiu as atuais funções, e durante o período compreendido entre 2000 e 2018, foi diretor, exerceu funções de direção na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses, EPAMAC, onde se destacou como diretor, subdiretor, diretor pedagógico, presidente da Assembleia Constituinte da instituição, onde encarregou o recrutamento 410, ou seja, filosofia, como professor do grupo. É também autor das seguintes publicações: Cursos Profissionais Guia Prático para o Professor e EPAMAC, Comunidade e Sentido, em torno da construção de um azimute para a ação diretiva. Uma edição do autor. A sua paixão pelo conhecimento não se limitou à educação formal. É cantor lírico e quer no Portugal, quer no estrangeiro, e em prol da divulgação da cultura portuguesa, tem levado os vários exemplos, recital de canto e piano sobre a canção portuguesa dos séculos XIX e XX, das temáticas Mar e o Império, a saudade portuguesa, os fados, a ruralidade, a inspiração popular, a tristeza e o destino. Frequentou classes e aperfeiçoamento orientados por vários gente conhecida. Hilde Zadek aprofundou a interpretação de Lille oratória com Charles Spencer e tem trabalhado repertório com Enza Ferrari e também trabalha regularmente com Laura Sartidi, professora em Londres. Como solista, tem-se apresentado em Portugal e no estrangeiro, como já disse, interpretado Lille, oratória e ópera. No domínio da oratória, interpretou Requiem, Missa de Coração e Missa de Brevis de Sol Maior de Mozart, Missa das Catedrais de Gounod, Magnífica e Cantata de Non Commun e Missa Solene em Ré Maior, Requiem de Donizetti, Messias de Handel, Missa Crioula e Navidad Nuestra de Ariel Ramírez, Missa Lobo de Guido, Azan, bem como Cantata Mártir de São Sebastião de Ferreira dos Santos, estreia absoluta da própria ópera. No campo da ópera, fez e interpretou o segundo sacerdote e guardião do templo na ópera de Flauta Mágica de Mozart, fez de marinheiro na ópera Dido e Aeneas de Porcel, Dom Curzio na ópera As Bodas de Fígaro de Mozart, Rei Gaspar e Pajem na ópera D'Amal, Os Visitantes da Noite de Giancarlo Menotti, entre muitos outros papéis. Trabalhou sob a direção musical de vários maestros: Laurence Golan, dos Estados Unidos,
Jiří Malá, da República Checa, Robert William Hicks, de Inglaterra, José Miramontes Zapata, do México, Johannes Wills, da Alemanha, e em Portugal, Manuel Libo Cruz, Mário Mateus, Ferreira dos Santos, António Sérgio Ferreira, Rui Macena, Filipe Veríssimo, Artur Pinheiro, Jairo Grossi, Sílvio Cortês e Rui Rodrigues. Apresentou-se com a Orquestra Nacional do Porto, a Orquestra do Conservatório Regional de Gaia, a Orquestra Clássica de Madeira, a Orquestra Filarmónica das Beiras, a Orquestra do Centro, a Orquestra Exproarte e a Orquestra Cine Nomin. Durante os seus estudos musicais, obteve por 2 vezes os primeiros prémios nos concursos de canto promovido pela instituição de formação que frequentou. Para além de tudo isto, como se ainda não fosse pouco, é um estudioso de António Sérgio, possui uma vasta coleção da sua bibliografia e participando em diversas iniciativas ligadas ao autor, como exposições, seminários e publicações. Entre a gestão de estabelecimentos escolares, a música e o estudo da filosofia, João Miguel Gonçalves construiu um percurso singular, provando que a educação vai além, muito além das salas de aula. Bem-vindo, meu caro amigo João. Obrigado. Eu provavelmente falhei aqui alguma da apresentação e provavelmente até algum dos nomes menos bem dito, e por esse facto peço desculpa, porque na música e na educação devemos ser rigorosos. Me penitencio por tal facto. Gostava de começar por te perguntar, e já agora, caros telespectador, para além de tudo isto, ainda faz o favor de ser meu amigo e por esse tal facto vou tratá-lo por tu, como sempre nos tratamos no nosso dia-a-dia. João, o que é que te motivou a seguir uma carreira na área da educação? É difícil, quando somos adolescentes, termos logo o sonho de ser professor, de querer trabalhar na educação. E eu nunca soube o que é que eu queria ser, até ao dia em que tive filosofia no secundário e através dessa disciplina começou uma paixão que depois me conduziu à universidade e a ser professor, mas só muito tardiamente é que eu me apercebi que queria estudar filosofia e que queria ser professor. O mundo da educação depois é uma paixão que acho que corresponde àquilo que é a essência da minha forma de estar e de ser. É preciso uma cultura profunda, enorme, universalista, para no mundo da educação podermos atuar. Como dizia o António Sérgio, tal como o capitão, quando vai para o mar, antes de ir tem que conhecer, tem que estudar, também o professor, antes de ir para o mundo, tem que conhecer o mundo. Antes de ensinar o mundo, tem que conhecer o mundo. E, portanto, eu procurei sempre uma cultura universalista, renascentista quase, fazer muitas atividades, estudar muitas coisas diferentes, trabalhar em muitas áreas diferentes, de forma a ter uma cultura vasta, de forma a conhecer muito o mundo, para depois poder passar isso aos jovens e para poder passar isso aos meus colegas professores, para como líder escolar poder passar isso a todos os elementos das comunidades educativas, pais, funcionários, técnicos. Acho que é o que devemos fazer. Só para terminar este, que já vai longo, há uma história muito engraçada de um professor da Universidade Católica. Ele estudou nos Estados Unidos, numa universidade em que, na altura em que ele lá estava, davam lá aulas 8 prémios Nobel. E um desses prémios Nobel, na aula, disse-lhe: Guerra, tu tens uma função, que é, todas as semanas na tua vida vais aprender uma coisa. E quando aprendes essa coisa, passas imediatamente a outro. Isto é a essência do que é ser humano, que é aprendermos, passarmos aos outros e, com isso, fazermos, construirmos um mundo melhor, com mais conhecimento e mais fraternidade. Essa absorção do conhecimento e, no fundo, trespassar
para os outros é aquilo que tu sentes enquanto professor, e já lá vamos às outras áreas, mas sentes que enquanto professor está mais longe ou mais perto daquilo que seria para ti o professor ideal, ensinar apenas e só, ou ensinar e demonstrar que o tal mundo que é mundo pode ser diferente, porque ele transmitido de uma forma diferente pode cativar. Também tivestes tu, como qualquer um de nós, um professor que te marcou como aluno e provavelmente uma outra matéria, uma outra área que não gostaste porque o professor marcou neste caso pela negativa? Sim, só para dizer que a pessoa que eu estava a falar é o professor Carvalho Guerra, um senador da Universidade Católica. Sim, eu sempre fui um aluno extraordinariamente sensível à energia que os professores punham no que estavam a fazer. Eu, no segundo ciclo, terceiro ciclo, inglês, por exemplo, um ano tive uma professora, pronto, que não, era horrível, tratava-nos mal, e eu não conseguia ter bons resultados. No ano seguinte, com uma professora que era espetacular, que nos tratava bem, que passava uma boa energia, eu tinha as notas máximas. E todo o meu percurso académico foi assim, quase como se eu fosse uma esponja das energias de quem me estava a ensinar. E tive dois professores que me marcaram profundamente, um no segundo ciclo, que não recordo o nome, recordo bem a pessoa e a experiência que foi durante 2 anos ser aluno dele, e tive depois um professor na universidade, o professor Luísio Lobo, que nos deu História da Filosofia em Portugal, era assim que se chamava, cujas aulas eram todo um ato de paixão pelo conhecimento, mas de tal forma exuberante, essa paixão pelo conhecimento, de tal forma entusiasmante, que nos arrastava a todos. E foi aí que nasceu a minha paixão pelo estudo do Antero de Cantal e do António Sérgio, mas sobretudo do António Sérgio. Portanto, o Miguel Ángel Santos Guerra, que é um pedagogo filósofo espanhol, diz isto, e há muitos outros pensadores que abordam isto de formas, com frases diferentes, mas dizer, a criança aprende com quem ama. A criança tem que sentir uma empatia e tem que amar, tem que se sentir amado, para que depois haja um vínculo que possibilite o conhecimento. Claro que há alunos, crianças, jovens, adultos, para quem, por terem uma estrutura familiar, uma retaguarda, um background cultural, não carecem tanto deste afeto e desta proximidade. Mas a grande parte das crianças e dos alunos não estão tão bem preparados, não têm uma couraça de background familiar e cultural tão forte que possam abdicar desta dimensão afetiva na transmissão do conhecimento. Precisam de nós. Tu sentes que o professor hoje tem um papel acrescido, dificultado pelo facto de haver, digamos assim, outras coisas que podem distrair a atenção do aluno, ou se essa paixão existir, provavelmente nem redes sociais, nem qualquer outra circunstância tira esse elo de ligação que é sempre muito forte do professor com os seus alunos? Não sou muito sensível a este discurso que hoje tudo se atribui às questões da tecnologia. Se formos ler os diários do Sebastião da Gama, não é? Estão lá todos os problemas que hoje temos com os alunos, não é? Aquele texto famosíssimo dele que é porque é que eles só querem estar lá fora em vez de querer estarem cá dentro, não é? E claro que ele depois conclui, não é? Porque
A culpa tem que ser minha, não é? Eu é que não consigo fazer cá dentro nada que os faça esquecer que existo lá fora. Portanto, eu acho que às vezes nos vamos enganando com estas aparências. Não há grandes alterações. Nos últimos 2, 3 mil anos, na realidade, os fenómenos que temos para pensar e as formas de ser dos humanos são sempre mais ou menos as mesmas. Nós é que nos vamos iludindo, e sobretudo com estas questões da tecnologia, achamos que há aqui novos fenómenos. O campo da educação é um dos campos mais resistentes à mudança e na realidade, ainda hoje, ainda há pouco, ainda agora vindo uma sessão sobre o ensino artístico especializado, um estudo que foi feito, um dos problemas identificados é precisamente que dentro da sala de aula as metodologias utilizadas continuam a ser muito ortodoxas, muito clássicas, uma transmissão muito passiva, utilizando metodologias do século XIX. O campo da educação foi sempre um campo muito resistente à mudança, mas não sentes, João, que provavelmente a força motriz pode estar mais depressa dentro dos alunos, e não estou a falar da primária, porque ainda quase que não sabem o que é ser aluno e não sabem o que é ser estudante, que são coisas completamente diferentes. Já aqui tivemos essa oportunidade de falar com um diretor de escola, que é também nosso amigo e que é o João Mota, ou o Paulo Mota, perdão. Sentes, João, que os professores estão um bocadinho desacreditados, despaixonados daquilo que seria a sua função e que provavelmente o mundo de hoje está a levá-los para um outro lado, para uma outra exigência, para um grau que não estamos preparados? Ou sentes que eventualmente isto é mais ou menos igual e temos que deixar que as coisas aconteçam e não colocar demasiado obstáculos àquilo que parece que é uma onda quase impensável de se poder parar? Há um texto muito Ou, se quisermos de outra forma, é fácil de nos responsabilizarmos pela tal tecnologia, pelo tal acessório, por tal qualquer coisa que está fora da caixa. Quem faz a diferença é aquela pessoa que está ali naquele momento. Independentemente de todo o contexto, há 100 anos, há 50 anos, hoje, quem faz a diferença são as pessoas. Isto é assim na educação e é assim nas organizações. Há um texto muito interessante dos anos 80, francês, já na altura eles estavam muito atentos a esta situação, que é profession de classe moyenne. Ou seja, para ir de encontro à pergunta que me colocas, efetivamente houve com a universalização, a massificação do ensino, houve uma proletarização da profissão docente. Isto é um fenómeno, está estudado, e eu gosto sempre de falar de amplos arcos históricos. Acho que devemos, para avaliar qualquer situação que estamos, sobre a qual estamos a olhar hoje, qualquer coisa pontual, devemos sempre tentar fazer arcos históricos estruturantes do que estamos sobre aquilo que estamos a refletir. É evidente que houve uma proletarização, foi muito acentuada depois com os anos de crise. Sentes que foram para professores pessoas que não estavam vocacionados para o ser, nessa proletarização? Eu acho que isso é um problema que existe em todas as carreiras, em todas as profissões. Acho é que as pessoas depois também se motivam com o reconhecimento, e o reconhecimento é por muitas vias. É o reconhecimento pelo vencimento que tem, pelas condições de trabalho que tem, pelo próprio reconhecimento público que tem. Também pela autoridade que teoricamente se lhe foi retirado. Pronto, portanto, o problema é que nós estamos proletarizando no sentido em transformar esta profissão numa profissão de classe média, mas numa classe média que já não é a classe média que os franceses falavam nos anos 80. Quem nos dera, se calhar, estar no nível da classe média que os franceses falavam nos anos 80. Em que havia uma distinção. Exato.
Portanto, uma classe média, mas muito proletarizada e evidente, isto tem a ver com a pirâmide de Maslow. Quando nós começamos a pensar nas necessidades mais básicas para a nossa subsistência, evidentemente que nos falta depois a energia para as coisas mais elevadas. Se para trabalhar tenho tanta dificuldade em fazer face às minhas despesas, não é? Eu quando comecei a dar aulas, posso trazer, no primeiro ano a seguir ao estágio, eu só tive 3 horas por semana de horário, não é? Porque se não fossem os meus pais eu não tinha sobrevivido. E no segundo ano só tive 9 horas de aulas, também se não fossem os meus pais eu não tinha possibilidade. Só no terceiro ano é que eu consegui finalmente ter um horário completo. Portanto, todas estas dificuldades criaram uma situação que conduziu a um problema grave de desmotivação. São 30, 40 anos de história sobrepostos em que agora redundamos. O que é que eu penso? Eu penso que a melhoria dos processos na educação, sobretudo dos processos de ensino-aprendizagem, depende de mais cultura dos profissionais. E refiro-me não só à cultura dentro da sua profissão, cultura transversal à sociedade e às profissões. Sim, o professor tem que conhecer o mundo, como eu falava do Sérgio, não é? Eu às vezes dou um exemplo que o professor todos os anos tem que ir a Paris, ou tem que ir a Londres, ou tem que ir a Itália, tem que conviver. O programa Erasmus tem sido fantástico, tem criado experiências fabulosas e por aí, lá está, como criar vias de dignificação, que ao mesmo tempo permitem benchmarking, permitem aculturação, permitem conhecer outras cosmovisões, outras formas de pensar. O programa Erasmus tem sido fantástico, quer para os alunos, mas também para as escolas, para os professores. Precisamente para quando vão depois para o mar, irem preparados. E eu acredito muito na cultura. Eu acredito profundamente que ler, estudar, conhecer música, ir a concertos, ir ao cinema, ir a museus, viajar, alargar horizontes, conviver, conversar, tertuliar, criar grupos, ouvir os outros, faz com que um dia nós paremos de conflituar e pensemos que mesmo que eu esteja numa sala com 3 ou 4 ou 5 ou 6 pessoas que estão a apresentar ideias completamente diferentes das minhas, nós temos que nos encontrar em algum sítio. Nós temos que ser capazes de arranjar denominadores comuns. Nós temos que construir civilização. O Miguel Arraes Altos Guerra também tem uma frase fabulosa que eu adoro, que é: a educação é a diferença entre a civilização e a selva. Fantástico. E é só isto. E nós temos que estar do lado da educação. E para isso, eu acho que só a cultura é que nos pode salvar. Só uma cultura profunda, que seja uma cultura de aceitação do outro eu. O Edgar Morin fala, no livro dele, Os 7 Saberes para a Educação do Futuro, fala de muitas dimensões, mas 2 que para mim são fantásticas. É a cidadania terrestre e o planeta pátria, ou mátria, como quiserem. Não é? Cidadania terrestre, hoje nós somos cidadãos de o planeta, esta questão das pátrias, das nações, das línguas, tudo isto se tende a esbater. Qualquer coisa, a pandemia demonstrou isso, quer dizer, uma pessoa... Fomos todos iguais. Há um vírus que aparece não sei onde e passado poucas semanas estamos todos metidos em casa. Somos cidadãos terrestres e a única pátria ou mátria que podemos ter é o planeta. Isto é muito interessante. E estamos todos numa sala comum que é o mundo, não é? Exatamente. Mas deixa-me só... Sim. Isto é muito interessante,
Porque se nós formos ver aquilo que são os dois grandes pilares da cultura portuguesa, as duas grandes colunas da cultura portuguesa, encontramos o universalismo do Padre António Vieira, o universalismo, a cidadania terrestre, os índios também são seres humanos, não é? O Morin agora, no século XXI, vem escrever algo que na cultura portuguesa já existia. Portanto, esta coluna do Padre Vieira, do universalismo, e a coluna do pacifismo do Camões. E, portanto, o universalismo, cidadania terrestre, e o pacifismo, planeta pátria, são as duas grandes colunas da cultura portuguesa. E que podem coexistir. Sim, devem. E que nós precisamos de conhecer melhor isto, a nossa própria essência de portugueses, e o que é isto de ser português e o que é Portugal. E não pensarmos que somos um bocadinho de terreno aqui à beira-mar. Sim, sim. Deixa-me só passar a um outro patamar. Tu fostes professor, se calhar é como ser escoteiro, professor uma vez, professor o resto da vida, foste diretor de uma escola, hoje estás numa mega estrutura, só para que as pessoas que nos estão a ouvir entendam, estás a gerir nesta altura quantas escolas ou agrupamento de escolas e que comunidade é esta que tu tens, digamos, sobre a tua responsabilidade? O sistema educativo é o maior e mais capilar sistema que existe num país. No caso português, nós temos cerca de 5.400 escolas, organizadas em clusters a que chamamos agrupamentos de escolas, ou escolas não agrupadas. Quando são não agrupadas é só uma. E onde temos todos os dias, eu estou a falar só do sistema público de ensino, da rede pública, todos os dias temos mais de 1.100.000 crianças e jovens a usufruir deste sistema de ensino. Temos mais ou menos 140.000 docentes, à volta de 60, 70 mil não docentes, entre assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores. Portanto, se para cada criança contabilizarmos o pai e a mãe e depois os avós, os tios, não há ninguém que não esteja ligado a este sistema. Estas 5.400 escolas estão dispersas pelo território, distribuídas, eu só estou a falar de Portugal continental, pelos 278 concelhos de Portugal continental, pelas 23 CIMs, áreas metropolitanas, e, portanto, é este o universo em que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares trabalha. Só para quem não... Isto tem alguma coisa a ver com aquilo que no passado se chamava Parque Escola, ou é só uma parte dessa, digamos, dessa área? Não. Aquilo que se chama Parque Escolar é uma empresa pública que agora se chama Construção Pública e que detém uma parte destas escolas de nível das secundário. Das infraestruturas, sim, não é? Sim, uma parte relativamente pequena. Para quem não está muito familiarizado, eu explicaria mais ou menos assim o Ministério da Educação. O que é que se ensina? Como é que se ensina? Isso é com a Direção-Geral da Educação. Pedagogia, currículo, Direção-Geral da Educação. Quem é que ensina? Os professores. Isso é com a Direção-Geral da Administração Escolar, Recursos Humanos. Onde é que se ensina? Nas escolas. Portanto, todo o funcionamento das escolas é com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. E isto só... O organigrama. Obviamente, toda a simplificação é grosseira, mas apenas só para as pessoas terem uma ideia. Depois há outras entidades, há a Inspeção-Geral da Educação, há o Instituto de Gestão Financeira, há a Secretaria-Geral, há a Direção-Geral da Estatística, há mais entidades, mas é mais ou menos assim que nos organizamos. E, portanto, eu, neste momento, desde junho de 2020, que tenho a honra, o privilégio, é uma experiência única de... É uma missão? É uma missão. O teu trabalho nesta altura, apesar de 3 ministros, é uma missão? Um dia acaba e voltas à tua direção? Voltas a ser professor? Ou eventualmente voltas para outra atividade que já iremos falar, que é a tua paixão, que é o canto? Volto a ser professor, que é aquilo que é mais essência. Importante para mim, e tenho saudades muitas vezes disso. É uma missão
onde estou porque quero, e portanto as palavras que eu possa dizer sobre isto não são de lamento, mas é uma missão muito desafiante. Eu fui para diretor-geral para Lisboa, como eu disse, no início de junho de 20, tinha a Em pandemia plena pandemia. começado. Foram 2 anos muito complicados e depois todos os desafios que se seguiram, porque o sistema de ensino nunca mais foi o mesmo, e portanto é sempre um desafio e é uma missão em que eu procuro, como sempre procurei em toda a minha vida, estar de uma forma dignificante, trabalhar de uma forma dignificante. Isso para mim é o mais importante. E o que é isto? É apoiar, na medida do que me é possível, as pessoas, os diretores, os encarregados de educação, estar Tu disponível. lidas diretamente com os agrupamentos de escola? Sim. Ou ainda tens alguma estrutura intermédia? Sim, tenho uma Tens o diretor regional, que era uma das tuas funções anteriores a isso para a direção. Os delegados regionais, mas eu faço questão de tentar ter uma presença disponível. Comprometo-me sempre com toda a gente a não cair para a cama sem devolver todas as chamadas e responder a todas as mensagens. Que não devem ser poucas. Nem que seja às vezes a dizer assim, olha, desculpe, mas hoje já não consigo mesmo, mas amanhã eu ligo. E as pessoas sabem que têm em mim alguém que lhes atende o telefone. Isso foi uma das maiores descobertas da minha vida, foi quando os diretores, ou os presidentes de Câmara, ou os vereadores me diziam assim, muito obrigado por me atender o telefone. Isto é extraordinário, porque... Afinal, o telefone também serve para falar. E o que prova que, no fundo, nós temos que estar disponíveis, nós temos que ouvir, temos que atender, temos que acolher. Isso às vezes é muito desgastante. Nós podemos ter um problema gravíssimo de 5 milhões de euros, mas alguém tenha um problema de 10 euros, mas para aquela pessoa, naquele momento, aquele problema é o mais importante de todos. E eu não posso dizer, agora não tenho tempo para isso, eu estou aqui com um problema de 5 milhões de euros. Não, eu tenho que parar o meu... Há dois problemas, não há que relativizar nenhum. Exatamente. Eu tenho que parar, desfocar disto e disponibilizar-me, ouvir com calma as pessoas e dar-lhes não é enganar as pessoas a dizer que é possível o que é impossível. Quando não é possível é dizer logo, olha, isto não tem mesmo solução, é impossível. Mas é ouvir e fazer a pessoa perceber que estamos totalmente ao dispor à procura de uma solução. E à procura de uma solução. Isso é muito importante. Portanto, estar de uma forma dignificante e estar livre. Os cargos, nós apenas estamos durante algum tempo. Não são a nossa essência e as pessoas não podem confundir isto, sob pena de depois ficarem frustradas. E agarradas a uma cadeira. Sim, não pode ser. Nós temos de estar completamente livres. Eu sinto-me muito feliz por ter tido esta oportunidade e as oportunidades que tive de ser diretor de escola, de ser delegado no Norte. Deu-me um conhecimento, uma rede de relações, uma sensibilidade para perceber a diversidade do nosso território, as características de cada local. E sinto-me muito feliz por ter tido esta oportunidade. Trabalho todos os dias de forma... Nunca fui... Eu vou sempre muito feliz de manhã a trabalhar. Desde que comecei a minha atividade profissional, sempre foi assim. Mas quero estar sempre muito livre e também acho que é positivo de vez em quando mudarmos, não ficarmos demasiado tempo. Eu estive 21 anos no projeto da EPAMAC, da Escola Profissional de Agricultura de Marco Canaveses, e de certa forma jurei a mim próprio nunca mais ficar tanto tempo... Não cristalizar. Tanto tempo no mesmo sítio, porque nós temos que nos autodesafiar e temos que, como dizem os orientais, de vez em quando temos que voltar ao essencial. E o essencial... para eles é respirar, ou seja, quando está tudo a ficar confuso, vamos respirar. No caso de um professor, o essencial é voltar à sua atividade principal, que é a atividade de professor, e tenho sempre esse porto seguro, e claro que de vez em quando vou tendo algumas experiências, as pessoas convidam-me para dar seminários, sessões, workshops, nos doutoramentos,
nos mestrados, em licenciaturas, nos mais diversos fóruns. Muitas vezes também levar a minha coleção de livros do António Sérgio para mostrar. Como é que tu tornaste um estudioso do António Sérgio? Foi como te disse, nas aulas de filosofia em Portugal, com a professora Luísa Lobo. O primeiro semestre era basicamente sobre Antero de Quental. Dávamos outras coisas, mas o prato forte, o plat de résistance era o Antero. E no segundo semestre o prato forte era o Sérgio. E com o Sérgio... Descobriste uma outra dimensão da filosofia? Sim, a epistemologia. E viste a vida de outra forma? Sim, nós estudamos várias obras, mas a obra principal são as cartas de problemática, e não vou adiantar aqui muito, mas em conjunto com algumas outras obras do António Sérgio, sobretudo em torno da designação de uma monarquia agrária dada à primeira época da nossa história. Há ali um corpus de conhecimento sobre como é que se constrói conhecimento científico, como é que se constrói conhecimento universalmente válido, coisa que cada vez mais estamos muito perdidos disso, não é? Está a escassear. Sim, o que havia para pensar já está pensado. Nós é que cada vez mais fugimos do conhecimento radical, profundo. Não voltamos à casa de partida. A forma de construir conhecimento válido, como é que se constrói conhecimento científico, é algo que está absolutamente estabilizado, e vivemos aqui num tempo muito curioso, porque olhamos para o que se passa como se o conhecimento... E isto é que é anti-humano. Quando o conhecimento que se construiu, não é, na nossa fileira filogenética do desenvolvimento da humanidade, todo o conhecimento que passamos ao outro, não é, como o professor Carvalho Guerra, aprendes uma coisa todas as semanas e passas a outra, como se de repente fosse possível alguém chegar, estancar essa coluna imensa de conhecimento que a civilização, que a espécie foi construindo, as diversas civilizações foram constituindo, umas aos ombros das outras, e estancar isso e fazer de conta que não existe. Isso é a destruição do humano. Mas não achas que isso está a acontecer? Nós também só temos 50 anos ainda de democracia. Não sentes que em muitas áreas, e não estou falando na questão só e exclusivamente política, que muitas das vezes há tendência para os pares reescreverem a história das mais variadas formas que não é no essencial e naquilo que é histórico verdadeiramente o que aconteceu? Sim, mas também sempre foi assim. De qualquer forma, eu, por exemplo, hoje, em Portugal, hoje, nós nunca tivemos tantos jovens tão bem formados, com tão bons resultados, que não são só escolares, são resultados escolares que depois são resultados profissionais. Nós hoje somos um país de exportação de mão de obra qualificada. Isto era impensável há 40 anos atrás, há 50, há 60. É absolutamente impensável. Quando se formaram as orquestras em Portugal, há 30 anos, tiveram que ser alimentadas de músicos dos países de leste. Nós hoje exportamos músicos para a Filarmónica de Berlim, para Nova Iorque, uma coisa incrível. Portanto, nós nunca tivemos em Portugal tantos cidadãos tão bem formados, com tanto conhecimento. Nós temos que também chamar as pessoas à realidade, e quem está na educação tem uma especial responsabilidade de, nos fóruns em que participa, afirmar o sucesso do nosso país, talvez o país com mais sucesso nos últimos 50 anos no campo da educação. Temos problemas, claro, e temos que os reconhecer, identificar para resolver, mas nós não podemos deixar de afirmar este enorme sucesso. Nós hoje, vamos falar com jovens que saem dos cursos profissionais, que saem do científico-humanístico, vem aquelas caricaturas, não é? Que não sabem isto, não sabem os rios, não sabem... Eu vou a muitas escolas, eu converso com os alunos, eu entro nas salas de aula, dezenas e dezenas de escolas, e não vou em visitas só preparadas, não é isso. E nós criamos as próprias situações,
E é tão interessante ver este sucesso, a dignidade dos resultados. E isto é extraordinário, sentarmos com jovens de 15, 16 anos e eles estarem tão interessados nas questões do bar e mesa, da cozinha, da gestão equina, como eu tinha na minha escola, da agricultura, da mecatrónica, a construção de projetos, o entusiasmo. Ainda esta semana estive em Sinfãs a ver um CTE que vai ser inaugurado muito brevemente, um centro tecnológico especializado. São 480 milhões de euros para investir em melhores instalações e equipamentos para o ensino profissional em Portugal. E os jovens com os professores, com os seus professores numa infraestrutura completamente nova, com tecnologia de ponta, dentro da escola, a trabalharem, salas de aula, num daqueles pavilhões de salas de aula como nós andamos, sem paredes, as paredes foram todas retiradas, só há vidros e as salas são muito maiores, open spaces. É entusiasmante o que se passa no universo da educação em Portugal, os resultados são fabulosos, isto só para dizer que acredito muito que esta geração, que é a geração mais qualificada de sempre, e os que virão ainda serão mais, são melhores cidadãos. Quando tu dizes esta é a geração mais preparada, estás a falar na geração que está a sair da faculdade ou estás a incluir aqueles que ainda hoje estão vivos e, portanto, eu também sou dos que estão mais preparados ou não? Qual é a tua opinião? Não, a expressão. Os meus colegas da escola primária conseguimos licenciar de uma turma de 35, não é? Conseguimos licenciar-nos uns 5. Hoje estamos a falar de números completamente diferentes. Eu estou a falar de quem está neste momento. Eu não cheguei, na minha escola primária, primeira classe, não cheguei sequer a esse número. Pronto. Eu estou a falar nós só há muito poucos anos, 7, 8 anos, é que temos praticamente todas as crianças e jovens no sistema de ensino. Atingimos taxas de abandono muito, muito baixas. Portanto, eu estou a falar de quem está na universidade, de quem está no ensino secundário, dos que saíram da universidade nos últimos 5, 7 anos, mais ou menos. Portanto, eu estou a reportar-me aqui a um arco de 10 anos. Uma geração. Uma geração, sim. Okay. Estava a brincar contigo porque eu gosto da expressão quando dizem que somos a geração mais preparada. Sim. E eu muitas das vezes contraponho, mas eu também, porque eu também estou a viver. Mas é preciso... Mas vamos por arrastamento, naturalmente. É preciso clarificar isso, que é das pessoas que na nossa altura conseguiram aceder a estudos, acabar o secundário, fazer formação superior, naturalmente que nós estávamos bem preparados. Só que seríamos à volta de que 20%, se calhar nem tanto, da totalidade das crianças e jovens. Certo. E esse é que é o drama, porque eu em 98, quando eu fui trabalhar para o Marco Canaveses, o abandono escolar no 9º ano estava em 50%. Havia a prostituição infantil, que era... havia carrinhas a trazer meninas todos os dias para o Porto, havia os meninos, as fotografias ainda existem, é fácil, porque parece que estamos a falar de uma coisa... Há muito tempo, não. As fotografias dos meninos nas pedreiras a fazer cubos, os paralelos, que lá chamam cubos, a partir cubos. Meninos de 7, 8, 10 anos, sentados um dia inteiro a partir cubos. Portanto, isto não é do tempo do meu pai, que tem 86 anos. Estamos a falar de 1998, não é? Isso paga-se, isso tem influência, mas eu gostava porque o nosso tempo voa, gostava de dar aqui um salto a uma faceta que tu tens e que eu sei que gostas, que admiras, que é a música, que é o canto. E o que eu gostava, porque tinha algumas curiosidades que eu achava que seriam interessantes também para os nossos telespectadores, como é que entra a música na tua vida
e como é que é música no dia de hoje na tua vida, porque eu habitualmente tenho uma imagem de ti que é ou estás atrás do senhor ministro ou então podes estar no cimo de uma escada no bolhão para fazer um espetáculo de ópera em conjunto com mais 2 ou 3 colegas. Como é que a música entra na tua vida e como é que ela te ajuda e é o bálsamo também da tua existência, numa vida tão ocupada e tão preenchida? É uma história muito interessante. Eu, quando tinha 17 anos, foi mesmo antes de entrar para a universidade, os meus pais compraram. Eu nunca apreciei especialmente música, os meus colegas ouviam rock, isto, aquilo. Eu não sentia interesse, não sentia entusiasmo, não sentia energia. E, portanto, eu até aos 16 anos ouvia o que os meus colegas ouviam, mas sem qualquer entusiasmo pela música. E nessa altura os meus pais compraram uma aparelhagem da Sony, coisa topo. E o senhor que veio montar a aparelhagem, eu sou uma família de pessoas simples, os meus pais têm instrução primária, meu pai foi industrial, mas somos pessoas muito simples portanto, eu estava muito longe do mundo da ópera, da música clássica, eram universos, lá está, mundos em que eu nunca tinha navegado. E, portanto, para mim não existiam. O que nunca vimos, o que nunca conhecemos não existe. E então, o senhor trouxe, por pura coincidência, um DVD que eu depois, mais tarde, vinha a descobrir que é a melhor gravação de estúdio que fez um senhor chamado Luciano Pavarotti. E para experimentar, ele pôs o DVD. E quando começa aquele som orquestral do legato, aquilo era tudo áreas veristas, portanto, estamos a falar Puccini, Mascagni, tudo com muito legato orquestral. Quando começa aquele som, e depois a voz daquele homem, começa a ouvir aquilo, eu não sabia o que era ópera, não sabia o que era uma área de ópera, não sabia o que era música clássica, começa a ouvir aquilo e foi como se de repente um outro universo... despertar. Pronto. Então depois eu pedi ao senhor se era possível deixar, ele deixou, e ao fim de 3, 4 semanas eu já cantava aquilo tudo por imitação. Eu não sabia italiano, não sabia francês, aquilo tinha áreas em italiano e áreas em francês. Não sabia italiano, não sabia francês, praticamente, qualquer coisa de francês, porque tinha estado 2 anos, mas abriu-se ali um novo universo e eu cantava por cima do disco, nem sabia que aquilo era muito difícil, porque quando eu depois descobri que aquilo era muito difícil, depois já não conseguia cantar, não é? Mas era Tentar a perfeição. A ignorância. E então depois quando eu fui para a universidade, passado uns meses, eu já sabia, depois entanto comprei mais discos, depois eu comecei a perceber que aquilo eram áreas de ópera, faziam parte de óperas, depois já comprava as óperas completas, depois já percebi que era preciso ir ler a história para ver o que se lá passava, depois vi que algumas decorriam de romances, ia estudar os romances, portanto comecei ali a aculturar-me, e quando vou para a universidade eu também já tinha descoberto as canções napolitanas, o Sole Mio, a Santa Lucia, e quando eu vou... os meus avós maternos, a minha avó era aqui de Santa Marinha, disseram-me, quando entras para a universidade, oferecemos-te o traje académico. Então, quando ainda eu não tinha entrado e já tínhamos ido comprar o traje, o meu avô, entretanto, faleceu 2 ou 3 dias depois de eu saber que tinha entrado para a universidade, e quando eu vou para a universidade eu já fui trajado, que era invulgar, porque os caloiros não iam trajados. Não se traja... Então, hoje é vulgar, no nosso tempo não. Eu andava lá no meio daquilo tudo a ver tudo e ninguém me achava, porque achavam que eu já não era, até que me descobriram lá no meio e então torturaram-me. Mas foi um azar, porque disseram assim, tens que cantar uma música. E eu, está bem, vou cantar o Sole Mio. E então começo a cantar o Sole Mio, ficou toda a gente, mas o que é isto? Pegaram em mim, levaram-me logo para os tipos da Tuna, e então no mesmo dia em que fui pela primeira vez à universidade, entrei para a Tuna da Faculdade de Letras, o Cancioneiro Universitário do Campo Alegre, onde estive 3 anos, depois passei para a Tuna Universitária do Porto, e por aí eu fui começando a cantar em contacto já com músicos com formação,
e nasceu o desafio de eu ir estudar canto. E eu aceitei esse desafio, mais ou menos com 19 anos, e então fui estudar canto, mas voltamos à questão do ensino e do amor do professor pelos alunos. E o que marca? Mas fui estudar canto com uma pessoa que gritava tanto comigo, eu não vou dizer o nome, até porque a pessoa já faleceu, gritava tanto comigo que eu ao fim de 3 meses já não aguentava mais aquilo e desisti. Isto com 19 anos. Depois continuei a cantar e continuaram-me a chatear para eu ir estudar canto e finalmente, quando eu tinha 26 anos, conseguiram voltar a convencer-me. E eu ia toda a tremer, quando eu aceitei ir fazer essa aula de experiência, eu ia toda a tremer. Já era homem, já era professor, já estava quase na direção da escola nessa altura. Eu ia toda a tremer. Tinha sido tão traumático aqueles 3 meses de aulas. Como é que um professor pode marcar a vida toda de uma pessoa, não é? Eu ia todo a tremer e eu disse, eu vou, mas porque era uma professora, era a professora Fernanda Correia, eu disse, mas se ela grita comigo, eu vou-me logo embora. Mas não, a professora Fernanda Correia é um doce de pessoa que me ajudou, que apostou imenso em mim, que quem devo tudo relativamente ao canto. E o facto de cantar ajudou-me sempre imenso, porque é uma atividade de foco absoluto. Não se pode estar a cantar e a pensar num problema. O canto lírico é de uma enorme exigência, é como ser atleta de alta competição e, portanto, é uma coisa pela qual temos de ter muito respeito, descansar, não ter hábitos destrutivos para o aparelho vocal, exercitar muito e cantar em performance. Uma pessoa pode pensar assim, mas agora é diretor-geral, não canta 5 anos e depois regressa, nunca mais, não é? Mesmo que cantasse todos os dias, que fosse ao conservatório ensaiar, porque o canto em performance, em palco, é completamente diferente em termos da adrenalina que existe e da própria utilização muscular. Esta atividade neuromuscular não tem que ser performativa permanentemente e portanto é uma atividade de foco absoluto, concentração máxima, que faz com que o nosso cérebro durante aquele tempo esteja completamente abstraído de tudo o resto. Isso é muito repousante para quem convive permanentemente em cargos dirigentes ao longo de tantos anos. E com pressão. Sim, sim. E é uma paixão enorme. Foi uma experiência também de grande humildade, porque eu fui com 26 anos para o pé dos pequeninos, sentado naquelas cadeirinhas pequeninas, nas mesas pequeninas, durante 3 anos. Eles aprendiam tudo com grande facilidade. Eu tinha imensa dificuldade, eu devia ter começado na altura deles, cedo, não é? Claro. Na altura em que eles estavam a começar. Foi de grande humildade. Foi muito difícil em alguns momentos. Marcou a tua vida? Marcou a minha vida. Para o resto. Sim, a humildade que é preciso ter. E isso é muito engraçado. É fácil, porque eu penso sempre nisso, que é, às vezes estamos a falar com pessoas e eu penso assim, pronto, esta pessoa não conseguia sentar-se na cadeirinha pequenina, claro. Porque as pessoas têm que ter humildade quando não sabem, e na música é muito claro, ou cantas a área ou não cantas a área, ou cantas a área bem ou não cantas a área bem, ou tocas no piano ou não tocas, não há meias ou tintas. tocas bem com as dinâmicas e com a estilística própria, não é? Aplicada àquela obra daquela época, é tudo muito claro. Nas outras áreas, às vezes é muito fácil o mundo da opinião, toda a gente tem opiniões sobre tudo, e as pessoas às vezes não percebem das matérias, das áreas, não há conhecimento cientificamente válido nenhum construído, mas imitem e impõem muitas vezes o seu pensamento que é desconhecedor. E eu uso isto muito para mim, que é quando eu me deparo com essas situações, eu penso, olha, uma pessoa que sobre este assunto não entende nada e não tem a humildade de se sentar na cadeirinha. Porque é preciso humildade. Quando nós
não sabemos sobre uma matéria, temos de ter a humildade de nos sentar lá na cadeirinha pequenina, na mesa pequenina e aprendermos. Eu não posso... nós temos de ter noção disto. Uma criança que estuda piano 8 anos e que tem uma grande musicalidade, uma grande vocação, o facto dela ter 15 ou 16 anos e tocar melhor que eu, não tem mal nenhum. Ela fez um investimento em formação, tem vocação, tem musicalidade. Chegou àquele resultado. Eu não toco bem piano, apenas uso o piano para estudar as minhas peças. Isso não humilha ninguém, não é? E por ser uma pessoa mais jovem, eu não tenho que ficar com problema nenhum, ou tocar violino. Mas nós no mundo do dia-a-dia... Sentimos isso, não é? Nós não temos esta clarividência de dizer, olha, está aqui uma pessoa que entende muito mais sobre esta matéria do que eu. Independentemente da idade. Deixa-me ir para a cadeirinha e deixa-me aprender com ela. João, estás com algum projeto em termos musical? Alguém, eu não te vou pedir que cantes, porque não quero pedir-te isso, mas quero dizer ao seu telespectador de que se estás com algum projeto ou se nós te podemos ver, aonde e quando, se é que tens alguma data para te podermos ver a solo ou em conjunto, porque é algo que vale a pena e que eu já tive o privilégio de assistir mais do que uma vez. Eu irei fazer uns concertos com a missa de Mozart. Agora de repente não me recordo, em abril, alguns por abril, aliás tenho que me sentar no piano para estudar. Acompanhando aqui o canal, sim, daremos essa informação também e divulgaremos. Partilharei, sei que é na sede de Braga o primeiro concerto, de resto, isto é naturalmente, com as minhas funções, a minha atividade profissional, isto é uma atividade muito esporádica, muito pontual, como foi no Natal o concerto no Bolhão, por exemplo, é um concerto que gosto imenso. Felizmente já há 3 ou 4 natais que me convidam e eu tenho o privilégio de estar naquele enquadramento a cantar para as pessoas, é muito emocionante. Mas, claro, se eu não, um dia que eu não esteja nestas funções, naturalmente que irei fazer mais coisas, porque ainda me sinto muito bem a cantar e as pessoas gostam imenso e reconhecem muito. Isto não tem nada a ver com falta de humildade, não é? Mas é muito gratificante cantar, porque, ao contrário de outras áreas de atividade, há um reconhecimento imediato. As pessoas vêm no fim ter connosco. O Encore faz parte desse reconhecimento? É, exatamente. Não é? O pedir para cantar mais uma, mais duas, não é? E vem e eu... coisa mais bonita que eu ouvi até hoje, eu fui cantar num casamento de uns amigos, no Marco Canaveses, e numa capela relativamente pequena, e no fim uma senhora veio ter comigo e disse-me assim: eu venho rezar esta capela todos os dias, Nossa Senhora do Castelinho, eu venho rezar, é o feriado no Marco Canaveses, eu venho rezar todos os dias esta capela, e eu nunca me tinha sentido tão perto de Deus como hoje ao ouvir a sua voz. Transportou a pessoa para... E isto é de uma felicidade, porque a voz nós podemos depois trabalhá-la, aproveitá-la melhor, aproveitá-la menos bem, dedicarmos-nos, mas a voz é um dom natural, tem a ver com a fisiologia. Há pessoas que são cantores fabulosos, mas com vozes que não são muito interessantes e portanto, nem tem a ver comigo. Tive a felicidade da minha voz ter estas características, metal, penetrante, perfurante, não é? Que afeta a parte da derme, não é? As pessoas se arrepiam e isso é muito gratificante. Gosto imenso, as pessoas ligam-me, querem que eu vá cantar, muitas vezes em momentos importantes para as pessoas. Os meus pais fazem 50 anos de casado, eu quero que tu venhas cantar lá. Vou casar, vou batizar os meus filhos, João, quero que venhas cantar, e isso é muito bonito.
Eu acho que eu tenho a obrigação, eu tendo este dom, tenho a obrigação de o partilhar. A mesma coisa que o professor Carvalho recebestes agora. É a mesma Dá. coisa, é a essência do ser humano. Muito É dar e é trabalhar de forma dignificante. João, foi um gosto. O gosto é Obrigado meu, por teres obrigado. aceito o nosso desafio. Obrigado. E foi um gosto ter conversado contigo uma vez mais. Obrigado. Assim, telespectador, agradecer o facto de ter estado uma vez mais connosco. Num próximo episódio teremos uma outra personalidade que, ou sendo Vila Nova de Gaia, ou estando a viver em Vila Nova de Gaia, terá algo, se calhar muito, para partilhar consigo e dessa forma podermos ter um programa do Politicamente Correto do jornal Terras de Gaia. Até lá, fique bem, desfrute do nosso conselho e vemo-nos no próximo programa. Fique bem.